Hoje quero começar a falar sobre o sacerdócio cristão. Na verdade, eu vou introduzir esse assunto e desde já eu peço que os irmãos orem. Como é uma introdução, significa que ainda há outras mensagens a esse respeito e eu preciso da sabedoria de Deus, porque quando a gente fala sobre o sacerdócio, nós precisamos ir para o Antigo Testamento, ver quais são as atividades, o comportamento e assim por diante deles que se aplicam para nós no Novo Testamento. E esse tipo de iluminação e de sabedoria eu não tenho, só Deus pode nos dar. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, o Senhor é único, não há nenhuma outra pessoa igual a Ti, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, soberano, que tem a capacidade, ó Pai querido, de assistir, de cuidar, ó Pai querido, de gerenciar todo o universo, cada ser, cada pessoa. Nós nem podemos imaginar quanto poder é necessário para isso, e o Senhor é tudo isso e muito mais. Queremos reconhecer o Teu amor especial para conosco, em ter nos escolhido antes da fundação do mundo para compreendermos o Teu amor, a nossa pecaminosidade, a Tua santidade e a necessidade que nós temos de um Salvador, que também é único, é o Senhor Jesus, que veio aqui neste mundo, que exerceu o papel de sacerdote também, ó Pai, para nos ensinar, para nos mostrar também como é que nós podemos continuar a sua obra imitando. Reconhecemos, ó Pai querido, as nossas limitações, os nossos pecados, os nossos desejos que muitas vezes, ó Pai querido, tentam nos impedir de cumprir tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Inclusive, ó Pai, nós nem muitas vezes compreendemos a honra, a glória, o privilégio que nós recebemos ao sermos transformados em Teus filhos. E para isso nós precisamos que o Teu Santo Espírito também nos ajude, tanto na compreensão, quanto a crer, ó Pai querido, em tudo que o Senhor fez em nossa vida, para que possamos também cumprir, ó Pai querido, os planos, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Enfim, pedimos que o Senhor use a Tua palavra para nos moldar, nos transformar, ó Pai querido, e também nos usar para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando um pouco sobre planos que devem ser feitos por todos nós que somos cristãos para ter uma vida agradável a Deus. Eu não sei quantos aqui estão pegando essas mensagens e transformando em planos, em ações, para que a gente possa obedecer. Ser uma pessoa que tem como principal motivação agradar a Deus, é o que Deus deseja de cada um que Ele salvou. Deus deseja que os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas palavras, todas elas, em qualquer circunstância, seja motivada pelo desejo de agradá-lo, e para isso a gente precisa ter planos, não é? Salmos 119 e 165 garantem que as pessoas que desejam agradar a Deus terão também uma vida diferenciada, uma vida abençoada. Os que amam a Tua lei desfrutam paz, e não há que os faça tropeçar. E a palavra paz aqui inclui tudo aquilo que a gente resume também na palavra felicidade, não é? Então, a nossa qualidade de vida está diretamente ligado ao amor que nós temos para com a palavra de Deus.
E o amor que nós temos pela palavra de Deus, ela não é emocional. Pode ser também, mas ela não é. O amor que nós temos pela palavra de Deus, ela é demonstrada através das nossas ações. Não é? Então Jesus veio aqui neste mundo, e ele veio com um propósito soberano na vida dele, que era agradar a Deus. Ele veio aqui e tudo o que ele fez de forma perfeita, ele fez de forma impecável, porque ele é Deus homem, mas ele fez com o propósito de agradar a Deus. E ele morreu pelos nossos pecados para nos tornar seus discípulos, seus imitadores. Então, a semana passada, o Rômulo contribuiu, né, com tudo aquilo que nós temos falado sobre a importância de sermos verdadeiros discípulos. A palavra discípulo, vocês lembram? Inclui ser aprendiz, imitador, seguidor de Jesus. Vivemos uma época muito esquisita do cristianismo. Isso já aconteceu no passado muitas vezes, não é? Mas nós vemos numa época em que as pessoas professam, né, um cristianismo, mas não são seguidores de Jesus. Alguns nem sabem que ser cristão é ser um imitador de Jesus, né? Por isso que deve fazer parte dos nossos planos sermos fiéis, sermos excelentes discípulos de Cristo, ou imitadores de Cristo. Então, ser discípulo, a gente sabe que é se relacionar. É se relacionar com Jesus como Ele sendo o nosso mestre, como sendo o nosso Senhor. E nós temos que nos ver como pessoas que estão sempre aprendendo. Então, quando eu estou ouvindo uma mensagem, quando você está ouvindo uma mensagem, uma das perguntas que você e eu nós devemos fazer é: o que é que Deus quer que eu aprenda? E como é que eu vou agora praticar isso que eu estou aprendendo? Então, isso é ser um discípulo, né? Nós nos tornamos discípulos fiéis à medida que conhecemos e seguimos os ensinos de Jesus. E quando você abre a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, você vê muito ensino sendo repetido. Por quê? Porque a gente confunde, né, saber algo, ter a informação a respeito de algo, com seguir, como obedecer, como aquilo fazer parte da nossa vida. A gente acha que o fato de sabermos ou de termos uma informação, aquilo já é conhecimento, e não é. O conhecimento ele vem à medida que eu vou aplicando aquilo que eu estou aprendendo, porque eu vou percebendo o quanto ainda eu sou imperfeito, mesmo sabendo daquilo que deve ser feito, e vou pedindo sabedoria de Deus para aperfeiçoar, né, a minha prática, o meu estilo de vida em relação a isso que eu estou aprendendo. Então, ser um discípulo de Jesus diante de cada situação é procurar saber o que Jesus faria naquele exato momento, naquela exata circunstância. Foi interessante, né, ouvir os testemunhos aqui, não é? E foi interessante ouvir todos, mas aquele pensamento do Rodrigo, né, de ficar incomodado, né, de ter, vamos dizer assim, despedido uma pessoa, né, sem ter feito aquilo que poderia ter sido feito, e de ter sido despertado por isso. Podemos dizer que é o Espírito Santo agindo, e eu não sei se você já experimentou algo parecido com isso, e a sua ação foi diferente, isso é, você não fez nada, você falou, bom, já passou. E já aconteceu isso comigo, né? De eu saber que, sentir um incômodo, né? Até perguntar na minha mente o que Jesus faria e deixar passar. Não fazer o que eu poderia ter feito. O que significa isso? Como pastor, como uma pessoa que está ensinando para vocês. Que eu sei dessa verdade, mas que nem sempre eu a pratico de maneira perfeita. Significa que eu preciso, né, voltar a pensar e como Jesus faria, e eu preciso
né, treinar o meu coração e o meu corpo para fazer aquilo. E à medida que eu vou entrando nessa luta, né, e vou obedecendo, e quando eu desobedeço, eu peço perdão e digo, não vou perder a próxima oportunidade. Então é assim que acontece o conhecimento. Isso é ser discípulo. Né? Então, Jesus não espera de nós perfeição absoluta sempre, mas Ele espera que nós queiramos ser melhores a cada momento que passamos. E para isso nós precisamos ter Jesus como nosso modelo. Muitas vezes nós estudamos os evangelhos, a história de Jesus, né? E a gente esquece que aquilo está lá para que a gente o imite. E lá nos evangelhos tem todas as situações de uma vida. A gente só precisa de sabedoria para aplicar. Então, irmãos, quando Jesus veio aqui para viver nesse mundo como ser humano, Ele veio com uma motivação, vamos dizer assim, que orientava toda a sua vida, que é como Ele podia viver de forma agradável a Deus, como é que Ele podia honrar o seu Pai. E quando Ele veio aqui, Ele exerceu 3 ofícios. Ele exerceu o ofício de profeta, Ele exerceu o ofício de sacerdote, e Ele exerceu o exercício, começou a exercer o exercício de rei, porque Ele veio para reinar sobre Israel, mas Ele foi rejeitado, e Ele vai voltar para reinar sobre Israel e sobre toda a humanidade. Eu quero ler parte de um artigo de uma pessoa que escreveu sobre o exercício desses 3 ofícios por parte de Jesus, e ele fez muito bem e eu não saberia fazer melhor. Ele diz assim, como profeta, Jesus nos revela a vontade e a pessoa de Deus. Como sacerdote, Ele é o nosso mediador diante de Deus, oferecendo a si mesmo, uma só vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai, e vivendo sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Como rei, Ele governa como vice-regente do Pai sobre o mundo, protege o seu povo e conquista os seus inimigos. E quando Ele voltar, então essa última parte, essa conquista definitiva sobre os inimigos, vai ser revelado para todo mundo. Por que eu estou lendo isso? Porque a Bíblia afirma que todo cristão deve imitar Jesus, exercendo o ofício de regente, daqueles que vão reinar com Ele, mas também como sacerdote. Apocalipse, nós temos aí o texto, né? Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, vocês têm só uma parte aí. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. É muito importante que nós entendamos que Ele nos fez sacerdotes. Já somos. A questão é como é que nós estamos exercendo o sacerdócio. Mas que você, que é salvo de verdade, é um sacerdote, você é. O tipo de sacerdote é outra história. Não é? É lógico que nós queremos melhorar nisso. Mas é muito importante, e eu quero enfatizar essa parte desse texto bíblico, que Jesus deseja que as pessoas que afirmam que creem nele, que sejam verdadeiros discípulos. E eu fiquei pensando, por que esse texto tem a palavra verdadeiro? Porque é possível ser um falso discípulo. Isso é, declarar e não ser. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A parábola do semeador deixa isso muito claro. Então, irmãos, eu não posso deixar de fazer uma pergunta retórica que serve para mim e serve para vocês. Será que nós somos verdadeiramente salvos? Será que cada um aqui que professou o nome do Senhor Jesus como seu Salvador é verdadeiramente salvo? Porque o verdadeiro salvo, ele é um discípulo, ele deseja ser um seguidor de Cristo. Por isso que nós estamos meditando e aprendendo sobre privilégios e responsabilidades de ser discípulo de Cristo, porque nós queremos ser discípulos verdadeiros, de verdade, né? E o motivo de nós estarmos estudando sobre isso é porque agradar a Deus e, consequentemente, ter aquela vida diferenciada daqueles que não agradam a Deus, chamado felicidade, paz, né? Que eu usei o termo felicidade inabalável. Então, para a gente ter esse tipo de vida, né? Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Pessoas que estão crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, se tornando a cada dia um discípulo melhor, mais fiel. E, de novo, para sermos bem-sucedidos como discípulos, temos que ter um plano de ação. Você tem que saber, você tem que fazer um checklist. Entende? Estou sendo, não estou sendo, como é que eu posso melhorar e assim por diante, né? Por isso que nós estamos aprendendo como nós podemos ser regentes aqui, o reino aqui, ele está sendo anunciado, como foi anunciado por João Batista, né? Estamos aqui preparando, vamos dizer assim, a volta oficial de Jesus, faz parte, né, do reino, e nós vamos depois reinar com ele, ajudar ele a governar. Mas também nós temos que aprender a como sermos sacerdotes que estão a serviço de Deus. Em Apocalipse, nós temos a afirmação de que Jesus nos constituiu reino. Significa que, como nós já vimos, nós somos adotados por Deus para fazer parte da sua família. A família de Deus é uma família real, uma família de governantes. Deus é o governante supremo de todo o universo, inclusive do planeta Terra. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, ele vai voltar para reinar e ele vai precisar de corregentes, de pessoas que vão ajudá-lo nesse reinado. Significa que nós também recebemos a responsabilidade de termos uma vida coerente com essa posição. Isso é, nós temos que viver de maneira digna. Além de fazermos parte da família real, nós também recebemos o privilégio de sermos sacerdotes de Deus. E nos constituiu reino e sacerdotes. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, fala sobre um grupo de pessoas que serão alcançadas também durante o milênio e mostra que eles também serão sacerdotes de Cristo. Ele fala sobre o futuro. Então, no presente, nós somos esses sacerdotes. Por que eu coloquei esses dois versículos? Porque esse conceito de pessoas que se relacionam com Deus também se tornam sacerdotes é algo que está na Bíblia toda. Antigo Testamento, Novo Testamento, tá bom? E também depois, vamos dizer assim, da grande tribulação, quando começar o reino milenar, também haverá esse sacerdócio, né, dos seres humanos que estiverem vivendo aqui nesse mundo. Então, esse texto de Apocalipse, capítulo 5, se referindo a nós, afirma que nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo. Então, o que é ser sacerdote? Isso é bom ou isso é ruim? Então, eu quero falar primeiramente da importância, da glória
Precisamos valorizar o fato de sermos sacerdotes. O sacerdócio foi instituído por Deus para Israel. Então, aquele que foi instituído, agora preste atenção, já existia sacerdotes antes de Israel. Melquisedeque é um exemplo. Mas nós não sabemos como é que foi instituído o sacerdócio de Melquisedeque. Ele representa, inclusive, o sumo sacerdote Jesus. Mas a instituição do sacerdócio, do ministério sacerdotal, foi instituído por Deus para Israel. E esse sacerdócio, ele tipifica o que Jesus Cristo veio fazer e também tipifica o que nós devemos fazer aqui. O texto, quando fala sobre essa instituição do sacerdócio, revela que isso é algo extremamente honroso, revela que isso é um grande privilégio. Para vocês terem uma ideia, lá em Êxodo capítulo 28, versículo 1 e 2, foi quando começa essa instituição, na qual Deus começa a preparar o povo para isso, e Deus dá ordem para construir o tabernáculo, e depois Ele dá uma ordem de como deveria ser a veste sacerdotal, cada detalhe, todos aqueles detalhes. Se você quiser ler depois em casa, lá em Êxodo, porque a gente não vai falar sobre tudo, senão eu vou ficar aqui 10 anos falando sobre isso, mas a gente vê a riqueza, e tudo se resume em demonstrar que o sacerdócio é algo digno e algo que deveria ser honrado. Chame a seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. O que a gente percebe aqui? Que o sacerdócio é exclusivo a uma única família. Então imagine, povo de Israel, 12 tribos, uma multidão de pessoas, e no meio daquela multidão, Deus escolhe uma família para revelar a honra e a dignidade. Aí você fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, o fato de nós sermos sacerdotes significa o quê? De uma multidão de pessoas, você e eu fomos escolhidos agora a dedo. A grande pergunta é, será que nós dignificamos? Será que a gente acha que isso é realmente honroso? Será que nós damos o valor que deve ser dado a esse fato de sermos sacerdotes? Porque a gente só faz alguma coisa para aquilo que a gente dá valor. Inclusive, a gente pode medir, como nós estamos indo em relação a isso, ao valor que nós damos a sermos sacerdotes. Foi uma maneira de Deus demonstrar a honra e a dignidade de pertencer à família sacerdotal. Às vezes, nós nos esquecemos de que o fato de termos sido salvos foi uma decisão de Deus, uma eleição, uma escolha. E às vezes nós não damos o valor devido a isso, valorizando tantas outras coisas que vão ficar aqui nesse mundo, e nós não valorizamos o fato de termos sido escolhidos para fazer parte da família de Deus, e com isso também, temos muitas responsabilidades. Algo muito importante aqui também, é que o sacerdote ele é hereditário. O sacerdócio israelita foi dado por Deus a uma família e passava de pai para filho. O texto de Êxodo revela lá, não vou ler todo o texto, mas unja-os, versículo 15, como você ungiu o pai deles para que me sirvam como sacerdotes, a unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. E diz que Moisés fez tudo conforme o que lhe havia ordenado. Então, o que significa isso?
significa que o sacerdócio que nós recebemos, Deus não vai tirar isso de nós. Você só vai demonstrar se você é um bom ou um mau sacerdote, se eu sou um bom ou mau sacerdote. Mas ele é perpétuo. Revela, inclusive, o fato de a salvação não se perder. Uma ilustração a respeito disso. Agora, antecipando, quando nós estudamos os detalhes do ministério sacerdotal, e a gente só está começando, podemos afirmar que a principal missão do sacerdote é fazer, entre aspas, o pecador ser aceito diante de um Deus santo. Esse é o principal. Existem várias atividades que envolvem isso, mas a principal missão do sacerdote é fazer o que Jesus Cristo fez por nós. Você é pecador? Você eu não sei, eu sou muito. E graças ao sangue de Jesus, eu sou aceito por Deus. Eu posso entrar na presença de Deus. Porque Jesus fez essa obra que ninguém mais pode fazer. E isso ilustra o motivo pelo qual eu e você deveríamos ou devemos existir aqui nesse mundo. E aí vem a pergunta: você está contente? Eu não estou contente comigo sobre isso. Mas eu quero que Deus fique contente comigo. E se você está como eu, insatisfeito com você mesmo, isso é muito bom. Bem-vindo. E no decorrer dessas mensagens nós vamos ter chance de, com a ajuda de Deus e com a sua graça, crescer nessa área. Na família divina, Jesus é o filho primogênito. Ele é o primogênito dentre os mortos, mesmo sendo a segunda pessoa da Trindade. Quando eu digo menos, não estou dizendo que ele é menos, não é? Mas sendo a segunda pessoa da Trindade, ele também se apresenta como filho, porque ilustra, né, o que Deus fez por nós. Ele também nos adotou como filhos. E Jesus, além de ser Rei dos Reis, ele continua sendo o nosso grande sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes dele. Assim como Arão era o sumo sacerdote, mas os seus filhos ministravam o sacerdócio juntamente com ele. Por isso que o sacerdócio israelita, ele ilustra, na verdade, o sacerdócio divino. Deus também é sacerdote. Ele se importou com o pecador. E ele criou um plano para que o pecador pudesse ou possa ser aceito por ele. E Jesus veio aqui como esse sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, temos tempo presente. Jesus continua fazendo a obra de nos apresentar diante de Deus aceitável. Temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu não vou pregar sobre esse texto, porque esse texto vai ficar mais para frente. Aqui nós temos muito que aprender em como exercer o nosso sacerdócio aqui neste mundo. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus é o Filho primogênito de Deus. Ele se tornou o sumo sacerdote de Deus Pai com a missão de tornar o quê? O pecador aceitável diante de um Deus santo, santo, santo.
O fato de nós sermos salvos e termos nos tornado filhos de Deus, significa que nós agora também fazemos parte dessa família sacerdotal, que é um ministério perpétuo. Isso é um grande privilégio, por isso que nós também somos sacerdotes. E nós temos que aprender com o sumo sacerdote Jesus, que também é nosso mestre, que também é Senhor, que também é Rei, a como exercer esse sacerdócio. O motivo de eu estar iniciando essa mensagem, enfatizando o privilégio de sermos sacerdotes de Deus, é porque hoje, irmãos, nós vivemos numa sociedade que é cada vez mais incrédula em relação à existência de Deus. E até aqueles que acreditam em Deus são incrédulos em relação à necessidade de viver agradando a Deus. Então nós temos aqui dois grupos de pessoas no mundo. Pessoas que não estão nem aí para Deus. No sentido que Deus não existe. Né? Pode até falar a palavra Deus, mas Deus não existe para eles. E tem um grupo que até acredita em Deus, mas eles não entendem que precisam ter uma vida que agrada a Deus para serem abençoados por esse Deus. Isso faz com que as pessoas reconheçam o privilégio de ser um sacerdote de Deus. Imagina, se você não acredita em Deus, se você não acredita, né, que Deus faz a diferença na sua vida, se você não acredita que o seu relacionamento com Deus vai determinar, inclusive, a qualidade de vida que você tem, que tipo de valor você vai dar para as pessoas que vão falar de Deus para você? Entende? Não vai dar valor nenhum. Na época do Antigo Testamento, Israel estava cercado de várias nações. Essas nações eram incrédulas em relação ao verdadeiro Deus, mas elas valorizavam Deus, letra minúscula. Elas eram religiosas, elas acreditavam que o relacionamento deles com o Deus que eles acreditavam fazia diferença na vida deles. Por isso que eles tinham Deus, né, da colheita, Deus, porque eles acreditavam que eles dependiam do relacionamento com Deus para terem uma boa vida. E isso é uma verdade para nós em relação ao verdadeiro Deus. Por causa disso, eles tinham sacerdotes, que tinham várias atividades, algumas bem parecidas com o verdadeiro sacerdócio e outras com várias mentiras. Mas o conceito é que o sacerdote, de alguma maneira, se relacionava com Deus, ou apaziguando a ira deles, não importa. Por causa disso, eles eram extremamente valorizados. Uma pessoa que era sacerdote, independente, vamos dizer assim, da crença, da religião, era algo tido como extremamente importante, era uma pessoa que era muito respeitada. E isso fazia com que o sacerdócio fosse algo desejável, algo apreciável. Mas hoje é diferente. E de alguma maneira, isso nos contaminou, ou está nos contaminando. Por exemplo, quando eu lia, né, Reino e Sacerdotes, antes de estudar, eu lia, pô, esse negócio aqui é muito legal e tal. Comecei a estudar, eu comecei a entender mais o valor disso. Significa que eu não dava o valor devido. E cuidado, né? Eu escolhi como profissão essa área. Então, os sacerdotes, eles eram muito honrados, porque eles tinham essa responsabilidade, né, de cumprir os rituais com o objetivo de quê? De conseguir os favores dos deuses, e assim garantir o bem-estar da sua nação. E é exatamente esse o conceito que Deus dá ao verdadeiro sacerdócio lá em Israel. Então nós temos que valorizar, nós temos que entender que isso é uma grande honra para nós também. Quem crê que não precisa de Deus para viver, também não crê que precisa do serviço sacerdotal.
Quem crê, acredita que precisa e procura. E nós vivemos num mundo hoje, numa sociedade, que não está muito afim de ouvir a respeito de Deus. A prova é, né, os testemunhos que nós ouvimos aqui. Quantos deles resultam em salvação de pessoas? Quantos resultam em... Quantas vezes eu comecei a falar do Evangelho para pessoas e fui interrompido. Algumas dão alguns passos, poucos chegam, né, mas não importa. Nós temos que fazer esse papel de ser um instrumento de Deus para apresentar as pessoas diante dele aceitável. Então, irmãos, eu vou fazer uma afirmação. Para Deus, o sacerdócio é extremamente honroso. Na verdade, é o ofício mais honroso de todos. Agora, entendam bem o que eu estou dizendo aqui, tá bom? O sacerdócio é o mais honroso, não significa que as demais ofícios, as demais profissões não sejam importantes. Mas o sacerdócio é o mais honroso e é o mais importante de todos. Para Deus, ser sacerdote é uma grande honra e privilégio. Por isso que Ele nos escolheu a dedo. Por isso Jesus, sendo Deus, sendo Deus, Ele se humilhou, se tornando ser humano, mas ainda na sua humilhação, Ele exerceu o ofício de sumo sacerdote. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote e devemos aprender com Ele a desejar esse sacerdócio. Já somos, mas será que nós desejamos? E precisamos aprender com Ele a ser esse sacerdote que honra e agrada a Deus. Nós devemos nos sentir honrados por sermos sacerdotes de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós temos mais ensinos a respeito disso. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos. Se estamos agindo como é outra história, mas nós somos, fomos feitos, escolhidos a dedo por Deus, da mesma maneira que lá no Antigo Testamento Deus falou, eu quero a família de Arão. Eu estou escolhendo. Isso é uma honra. O sacerdócio israelita foi o primeiro ministério criado por Deus, o primeiro. Logo que Israel deixou de ser povinho de escravos e passou a se tornar uma nação, e para se tornar uma nação, nós já estudamos, né? Deus deu a lei. O primeiro ministério que Deus criou foi o ministério sacerdotal. É muito interessante. O governo brasileiro, ele tem muitos ministérios executivos. E se você vai ler lá, qual é a função desses ministérios? Planejar, executar ações e medidas que visam o bem-estar da população. É para isso que existe. O ministério, né? Os ministérios, né? Aqui no nosso país. No governo teocrático, lá do Antigo Testamento, o sacerdócio foi o ministério, só criou esse. Foi o ministério criado por Deus. Com que objetivo? Exatamente esse, promover ações e medidas que promovam o bem-estar do povo e a glória de Deus. Se você ler lá Levíticos, né, você vai ver que tudo que o sacerdote faz é visando o bem-estar do povo. O bem-estar do povo dependia do povo também seguir as instruções do sacerdote. A Bíblia afirma categoricamente que o bem-estar de uma pessoa sempre vai depender do seu relacionamento com Deus, sempre.
Nós não podemos esquecer disso. Se você é uma pessoa salva por Cristo, você também é um sacerdote. Como sacerdote aqui nesse mundo, você e eu, a nossa principal missão é ajudar as pessoas a se apresentarem diante de um Deus santo, de forma aceitável. E disso depende do bem-estar de todo ser humano. Eu quero apresentar, na verdade hoje tem vários, mas 2 motivos pelos quais o serviço sacerdotal ser o mais honroso de qualquer outra ofício, profissão, seja lá o que você vai escolher. Por que eu estou falando de profissão? Você vai entender. Porque, independente da profissão que você escolheu, Deus já disse que dentro dessa profissão você é um sacerdote. Então, o sacerdote está acima, do ponto de vista de Deus, da sua profissão. O sacerdócio, deixa eu ver se está isso. O sacerdócio é a ocupação mais honrosa porque serve prioritariamente a Deus. Não serve somente a Deus, mas serve prioritariamente, primeiramente a Deus. Faze vir para junto de ti Arão, teu irmão, e os filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. Essa frase, para me, finalidade de, tá bom? Talvez a tradução mais literal é assim, para exercer o sacerdócio dele, o sacerdócio de Arão, para mim. Primeiramente para mim. É um serviço para o povo? É, mas antes é para Deus, nós somos servos de Deus. Então esse pronome pessoal se refere à pessoa de Deus. O sacerdócio é uma ocupação. No que nós estamos nos ocupando? Sacerdócio é uma ocupação que serve ou que está a serviço primeiramente de Deus. O sacerdote está prioritariamente a serviço de Deus para agradar a Deus. Essa ordem é extremamente importante. Por quê? Porque nós corremos o risco de sermos sacerdotes ruins, quando a gente quer agradar as pessoas, ao invés de agradar a Deus. O sacerdócio serve também os seres humanos, porém não com a motivação de agradar os seres humanos. Eu quero o melhor para o ser humano, mas eu tenho que servir para agradar a Deus. Ainda é verdade universal que ninguém pode servir 2 pessoas com a mesma prioridade. Eu posso servir 2, 3 pessoas, mas não com a mesma prioridade. Foi por isso que Jesus afirmou que ninguém pode servir a 2 senhores. Eu não posso ter 2 donos. Irmãos, nós não vamos cumprir o nosso serviço sacerdotal de conduzir um pecador a Deus se a nossa mente for contaminada pelo desejo de agradar a pessoa, nem que seja um pouquinho. Tem que ser assim, eu quero agradar a Deus. Por isso que eu vou fazer exatamente o que Deus manda. Durante muito tempo, muitos evangélicos abandonaram termos como pecado, como inferno. Por quê? Preocupação com o ser humano. Eu preciso agradar, eu preciso fazer... Acreditando que a salvação não é eleição. Que eu posso, de alguma maneira... Deus falou, fala a verdade para ele. Jesus usou esses termos. Não se preocupa se você vai agradar a pessoa ou não. Porque se você querer agradar a Deus, se esse for seu objetivo, você vai ser agradável às pessoas do ponto de vista de Deus. Porque Ele manda a gente amar o próximo. Mas primeiramente a Deus. Nós vivemos numa cultura que é muito comum as pessoas se sentirem orgulhosas, por exemplo,
por serem funcionários de uma grande empresa, ou por estarem a serviço de uma pessoa famosa. A gente ouve isso, não é? Nossa, eu estou trabalhando naquele lugar lá. Nossa, eu estou trabalhando para aquela pessoa. É impressionante como o ser humano tem, né, dentro da sua velha natureza, esse tipo de orgulho. Né? Ser mecânico de uma grande concessionária, para ele, tá bom? É motivo de honra muito mais do que ser de uma empresa que não se conhece. E às vezes ele fala isso, né? Isso revela, né, o que o ser humano mais valoriza. Ser motorista de uma pessoa famosa talvez seja muito mais atraente do que ser motorista de Uber. E as pessoas falam, não, mas sabe, eu sou motorista daquela pessoa. Eu tenho parentes, né, da família da minha esposa que serve pessoas. Então, né, as pessoas são importantes. Né? Eu escrevi aqui, né, não deveria ser, né, mas ser atriz global parece que chama mais atenção do que ser de qualquer outra emissora. E as pessoas falam, né, sai na manchete, né, atriz global. Quer dizer, servir pessoas ou ter profissões de destaque recebem muita honra. Né? Nós precisamos fugir da tentação de sentir mais orgulho pela nossa posição, pela nossa profissão secular que nós ocupamos, do que sermos sacerdotes de Deus. E agora cada um de nós tem que avaliar o nosso coração. Não é? Como é que você fala da profissão, da universidade, do curso que você está fazendo? E como é que você fala, ou o que você pensa a respeito de si mesmo, quando você lembra que você é filho de Deus e sacerdote? Talvez isso vá ajudar a revelar o coração. Você demonstra o mesmo ânimo, a mesma empolgação de ser excelente, por exemplo, na sua ocupação secular, ou em ser cristão de verdade? Você demonstra mais ânimo, empolgação, ao falar sobre a sua ocupação secular, ou ao falar sobre verdades a respeito de Deus? Entende? Isso revela o quanto nós valorizamos a questão de sermos sacerdotes. Como é que você se apresenta para as pessoas? Né? De que forma elas sabem que você é o que você é, cristão? Pense nisso. Nós estamos a serviço da pessoa mais importante, mais poderosa, mais rica, mais famosa, mais gloriosa e mais, se pode colocar o quê? De coisas positivas, que é o nosso Deus. A gente pensa dessa forma, independente da nossa profissão. Precisamos cultivar na nossa mente essa verdade de que o fato de sermos filhos, estarmos aqui neste mundo para trabalhar para Deus como sacerdotes, precisamos ter na nossa mente a verdade de que isso é algo mais importante, mais glorioso. Não existe posição humana mais elevada do que essa. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus foi carpinteiro, seguiu a profissão do pai. Mas interessante, na primeira aparição de Jesus, ele era adolescente, no meio de adultos, ele revelou orgulho de ser filho de Deus. Lembra aquela história, né, de que ficou separado dos pais, os pais seguiram viagem, de repente perceberam, cadê o menino? E aí voltaram, onde que estava Jesus? E essas palavras, não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? O que isso tem a ver conosco? É como ele estivesse dizendo, olha, vocês também vivem aqui para cumprir o ministério de sacerdócio. Jesus sentia orgulho de ser filho de Deus e estar a serviço de Deus, mesmo que as pessoas zombavam dele, mesmo que as pessoas não valorizavam como deveria ser valorizado. Como sacerdotes de Deus, nós devemos sentir mais orgulho e honra
em sermos cristãos e servirmos a Deus como cristãos do que qualquer outra atividade. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus. Não importa qual seja a sua profissão, não importa para que empresa você trabalha, não importa para que pessoa você trabalha. Junto com isso é junto com a sua profissão, e acima da sua profissão, você deve agir como alguém que está a serviço de Deus. Isso não vai atrapalhar a sua vida profissional. Deus não está dizendo que você vai roubar as horas, né, que você tem que dar no seu serviço para ser sacerdote. Ele está dizendo, use aquelas horas, também sendo sacerdote. É isso que está dizendo aqui. Lá, na sua profissão, você tem que anunciar as grandes verdades a respeito de Deus, enquanto você faz as suas atividades. Isso é ser sacerdote. Isso é glória. Isso traz resultados para a eternidade. Você, nós devemos cultivar em nossa mente a verdade de que é mais honroso servir a Deus do que qualquer outra ocupação. O Luke pregou há uns 2 anos ou 3 anos atrás sobre a importância de nós fazermos nosso trabalho de evangelista. E ele usou uma frase parecida com essa. Ele diz, lá na sua profissão, você é também um evangelista de Deus, um discípulo de Deus. Não dá para separar. Por isso que nós vamos usar aquilo de maneira bíblica, de maneira honesta, dando bom testemunho, e cada oportunidade de falar o que temos que falar. Então, o primeiro motivo, o sacerdócio é a ocupação mais honrosa porque serve prioritariamente a Deus. O segundo motivo, o sacerdócio é a ocupação mais honrosa porque tem o privilégio e também a responsabilidade de ajudar as pessoas a adotarem os padrões de Deus em sua vida. Lembra, o serviço sacerdotal é para me oficiarem como sacerdotes. Essa palavra como sacerdotes aqui, agora enfatiza o ofício do sacerdote. Isso é, qual é o ofício? No que o sacerdote se ocupa? O que o sacerdote faz? É lógico, a gente não vai estudar de novo cada detalhe do sacerdócio do Antigo Testamento. Mas nas outras mensagens eu vou tentar destacar aquelas atividades que se aplicam a nós, agora, como uma nação sacerdotal. O ministério sacerdotal inclui o trabalho do quê? De instruir as pessoas na palavra de Deus. Êxodo capítulo 28:1, faze-me para me oficiar como sacerdotes. Essa palavra aqui inclui trabalho. Essa palavra oficiar indica que o sacerdócio não é uma posição figurativa. O sacerdócio não é aquela pessoa que ela vai ser cuidada, honrada por causa da posição dela só. Não é aquela pessoa que fica lá, né, sentada, não é? E a honra é por causa da sua posição em si. Ser sacerdote, biblicamente falando, é uma profissão, é um trabalho, é uma ocupação, é um serviço. É isso que significa. É uma obra, é uma tarefa que precisa ser feita. Uma das responsabilidades do sacerdote é conduzir o povo a ter a palavra de Deus como guia das suas decisões. Isso se aplica a cristão e a não cristão. Vou falar mais, né, em relação aos não cristãos em outras mensagens. Mas esse é o papel. Veja bem aqui, ó. Então Moisés era levita, fazia parte da família sacerdotal, e os sacerdotes levitas disseram a todo o povo: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, ao seu Deus, e siga os mandamentos e decretos que hoje lhes dou. E ele anunciou os decretos. É o papel do sacerdote.
Deuteronômio, capítulo 31, versículos 9 a 11, isso é repetido, né? Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano de cancelamento das dívidas durante as festas da cabana, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão essa lei perante eles para que eles escutem. Então havia lá uma atividade, né, em que a lei era lida de maneira completa. Imagine quantas horas isso era necessário. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, os estrangeiros que morarem nas suas casas, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor seu Deus e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Então faz papel do trabalho sacerdotal propagar a palavra de Deus como regra de fé e prática. E isso se aplica a cristãos e a não cristãos. Como é que um não cristão vai saber que ele não é uma pessoa aceita por Deus? Alguém tem que falar para ela. Ela não vai gostar, talvez, de ouvir isso, mas e daí? Como é que eu vou fazer um tratamento se eu não sei qual é a doença que eu tenho? Não faz, né? Às vezes, sabendo da doença, a gente já não faz. Imagine sem saber da doença. No Novo Testamento, essa tarefa faz parte, por exemplo, do ofício pastoral. Prega a palavra, está lá em 2 Timóteo 4,2. Né? Paulo aqui está exortando um pastor. Por quê? Porque pastor também sofre a tentação de não fazer isso direito. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Está dizendo a Paulo, está dizendo, Timóteo, você não tem que se preocupar se o povo está gostando ou não. Isso não é um problema seu. Ele não está dizendo para Timóteo que ele não deve se aprimorar na maneira de entregar a mensagem. Ele está dizendo, olha, você tem que pregar, não importa o que o povo acha do que você está pregando. É isso que ele está dizendo aqui. Quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Agora, olha que coisa interessante aqui, não é? Tanto no Antigo Testamento como também lá no Novo Testamento, toda a nação também era sacerdotal, apesar de haver o ofício sacerdotal oficial. Nos ensina que também no Antigo Testamento, cada pessoa tinha também a responsabilidade de se envolver na vida uns dos outros, com essa finalidade de ensinar a seguir as instruções de Deus. Muito parecido conosco, nós somos uma nação sacerdotal também. Por quê? Porque além do pastor, do missionário, fazer essa tarefa, Deus está dizendo, olha, vocês são sacerdócio uns dos outros e precisam agir desse jeito. Não é? Êxodo 19:6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você vai dizer para os israelitas. Então os israelitas também eram, até perante outras nações. Interessante, né? Nós temos uma instrução aqui muito joia. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. O que ele está dizendo aqui? Acho que eu não coloquei isso não. Será que eu coloquei? Obrigado, Maurício. Está aí. Esse texto está dizendo o seguinte, eu tenho uma responsabilidade quando eu vejo alguém pecando. E existe uma punição se eu não agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos, por exemplo, né, exortar uns aos outros, devemos, quando a pessoa peca, ir até ela e repreendê-la em amor, do jeito que Deus manda, porque nós somos sacerdotes uns dos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Durante 4 ou 5 anos, se eu não me engano, nós ensinamos aqui aconselhamento bíblico. Tem gente que ficou com a cabeça achando, não queria mais. Por quê? Bom, você só vai ser bom no sacerdócio que Deus te deu, se você souber aconselhar. Entende? E temos um excelente manual para isso. E temos que
sempre nos aperfeiçoar. Conheço aquele material há mais de 20 anos. E estou ainda aprendendo a usar. Mas eu não largo dele, porque é bíblico. Todo salvo deve cumprir o seu sacerdócio, estimulando um ao outro. A quê? A aprender, a temer ao Senhor e a seguir fielmente os ensinos da palavra de Deus. Não sei quantos se lembram aqui, uma série de mensagens sobre temor do Senhor. Nós precisamos aprender a temer ao Senhor. Eu não temo o Senhor como eu deveria temer ainda. E eu quero continuar aprendendo. Então, o primeiro motivo, sacerdócio ser uma ocupação mais honrosa do que todas, é porque serve prioritariamente a Deus. O segundo, é porque tem o privilégio de treinar as pessoas a adotarem os padrões de Deus para a sua vida. E ao fazer isso, nós estamos promovendo a melhor qualidade de vida que uma pessoa pode ter. Nós estamos fazendo o maior bem. De novo, o Rodrigo estava dando o testemunho dele, eu imaginei que ele estava sem dinheiro nenhum. E ele estava falando, eu me lembrei do que Pedro falou. Quando uma pessoa pediu para Pedro dinheiro, falou, dinheiro eu não tenho, mas levanta e anda. É o que ele podia fazer ali, né? E testemunhava. Entende? Às vezes nós não temos o que a pessoa quer que a gente dê para ela. Mas nós temos algo muito mais importante. E nós somos esse tipo de pessoas porque Deus já nos fez assim. Quero encerrar essa mensagem de hoje, lendo esse texto, de 2 Pedro. Vocês, porém, são geração eleita. É assim, ó, lá do céu, eu quero ela. Deus escolhendo você a dedo, para ser filho, mas também para ser sacerdote, também para reinar. Nação santa, separada, completamente separada. Nós temos que ter, isso é honroso. Povo exclusivo de Deus. Nossa, que coisa fantástica. Pertencer exclusivamente a Deus. Ninguém vai tocar mais em nós. Pertencemos a Deus. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, vivam como sacerdotes, vivam como povo exclusivo de Deus, vivam como uma geração eleita. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticar o mal, observem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Entre tudo que a gente podia fazer, e talvez possamos, nada é mais honroso e produz resultado melhor do que esse serviço relacionado ao sacerdócio que nós recebemos. Não importa a sua profissão, você dentro da sua profissão, Deus te fez um sacerdote dele. Por isso, entre todas as atividades que você pode se ocupar aqui nesse mundo, inclusive na sua própria profissão, seja ela qual for, você é, acima de tudo, um membro da família sacerdotal de Deus. E como tal, você tem a honra, mas também tem a responsabilidade de conduzir as pessoas a Deus, através da palavra de Deus, para que elas se tornem pessoas aceitáveis a Deus. A Bíblia afirma que, ao nos salvar, Jesus nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus. Que a graça de Deus, através do Espírito Santo de Deus, nos ajude
a anunciar as grandezas de Jesus, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que possamos glorificá-lo, a Ele e a Trindade Santa, honrando e amando a sua palavra. Amém? Querido Deus, ajuda-nos a entender cada vez mais e melhor tudo o que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, ó Pai querido, a entender a glória, a honra que recebemos ao sermos adotados pelo Senhor e ao Senhor ter nos feito uma nação sacerdotal. Ajuda-nos, ó Pai querido, a separar tempo para avaliar a nossa vida, para replanejarmos o nosso dia a dia, dentro do trabalho, fora do trabalho, com os nossos amigos, com as pessoas que talvez a gente vai ver só uma vez na vida. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um plano que te agrada, na qual nós podemos exercer esse sacerdócio. Que eu seja esse tipo de pessoa para a tua honra e tua glória, e para que essa igreja também seja assim. Em nome de Jesus. Amém.